para você que acompanha o Giro 19, portal de notícias da região de Campinas, Piracicaba, Limeira, todas as cidades tão importantes do interior de São Paulo. O nosso Giro 19 recebe hoje a deputada Ana Perugini, do PT, que assumiu seu mandato na Alesp em março, dia 15 de março, e vai falar com a gente um pouco sobre este novo mandato, sobre a sua atuação parlamentar e sobre algumas bandeiras que ela já pretende defender logo no seu primeiro ano desse novo mandato. Eu começo essa entrevista agradecendo pela sua participação, deputada, e te fazendo uma pergunta sobre política. A senhora é do Partido dos Trabalhadores, está na oposição ao governo atual e não é uma oposição nova para a senhora fez também oposição ao governo do PSDB, e eu queria saber, né, se, mesmo já com um pouco mais de 100 dias de governo, se para a senhora tem alguma diferença em ser oposição ao governo tucano, governo do PSDB, e a um governo bolsonarista, como é o caso do Tarcísio de Freitas. Muito obrigado pela participação. Ô, Walter, primeiro, eu sempre fico em dúvida sobre ser mandato novo ou ser a continuidade, porque a pessoa é a mesma pessoa, né? Nós tivemos um mandato de vereadora de 2 anos aqui, no início, quando o prefeito foi o Ângelo Perugini. Depois nós tivemos 2 mandatos na Assembleia Legislativa, eu passei pelo governador Serra e o governador Geraldo Alckmin. Depois fui para Brasília, no início era a presidenta Dilma Rousseff, e depois, com o golpe de 2016, nós tivemos Michel Temer, e passei para os 2 presidentes na Câmara Federal, um deles Eduardo Cunha, né, ainda na gestão da presidenta Dilma Rousseff. Depois fiquei 4 anos, porque eu não fui candidata a vereadora, nem fui candidata a prefeita, era algo que eu tinha tomado a decisão lá atrás, no processo de reeleição, quando eu disse que eu não queria realmente ir à reeleição, eu precisava organizar um pouco mais a minha vida pessoal, mas foi quando foi decidida a prisão de Lula. Eu falei, eu não posso agora que Lula vai ser preso, eu simplesmente não posso dizer que quero ficar em casa, eu preciso fazer algo, né? Até mesmo porque sou advogada de formação e conhecia o procedimento e me escandalizava o procedimento que foi utilizado. Eu encontrei, inclusive, com o promotor de justiça, o promotor de justiça Capês, que foi comigo na Assembleia Legislativa de São Paulo, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e nós tecíamos comentários sobre o procedimento adotado em relação à prisão, em relação a tudo o que aconteceu naquele período com a Lava Jato, com a perseguição, inclusive com ele também, que nunca foi ele não se coloca como de direita, ele se coloca como alguém de centro, né? E ele comentava comigo que chegou um momento em que nós pensávamos, eu pensei, eu vou voltar para a faculdade porque eu desaprendi tudo, ou tudo que eu aprendi estava errado, não é? Nós sabemos onde cabem prisões, né? Como aconteceu a de Lula, e nenhuma das hipóteses era cabível. Então, houve uma prisão absolutamente política e uma prisão absolutamente ilegal do ponto de vista jurídico. Tanto que tudo veio à tona agora. Essa é uma questão. Aí, quando eu volto para a Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, eu que passei por 2 momentos, por 8 anos com o PSDB, e encontro o governador Tarcísio, que eu entendo que é um governador que apoiou o ex-presidente Bolsonaro, mas que é uma pessoa inteligente. Eu não considero alguém que não seja muito inteligente. Ele é uma pessoa inteligente e tem um pensamento de direita, né? Uma visão, inclusive eu lembro que quando houve a abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa, ele não chegou a mencionar deputadas. Ele só falou em deputados, deputadas, e nós somos em 26 mulheres naquela casa. Mas penso que houve uma mudança tão forte nos últimos tempos, até mesmo com o golpe que nos ensinou muito, que ninguém esperava um golpe institucional como ocorreu, apoiado pela grande mídia, né, e apoiado por setores muito conservadores do nosso país, muito, né? Eu acredito que
ser oposição, ou o governo do PSDB, ou um governo como o governo de Tarcísio, que ainda está no início, teve os 100 dias, teve alguma avaliação em relação a esses 100 dias, que não foi a melhor avaliação, exige de quem está na oposição inteligência também, para saber que nós estamos ali naquele momento, para falar da importância da instituição, da importância da democracia e defender as cidades, que é o meu caso. Né? Eu estive, na semana passada, com o secretário, eu tenho dificuldade de falar em secretário, porque ele era ministro das cidades quando eu fui deputada federal. Kassab, que é hoje o secretário de planejamento, para tratar do quê? Para tratar da saúde, para tratar do Detran, para tratar da questão da nossa comissão, porque eu tenho um pensamento, falei com ele o que eu penso a respeito da nossa comissão dos direitos da mulher, onde eu sou vice-presidenta. Eu lembro que nós tínhamos mais 2 assuntos, né, todos enumerados ali, mas eu fui dialogar com ele, porque hoje ele ocupa um lugar que foi dado pela eleição de Tarcísio, uma eleição que foi democrática. Né? Se o povo escolheu alguém que veio do Rio de Janeiro e disse que vai governar São Paulo e achou que isso era o melhor, agora eu, como deputada estadual, tenho que dialogar. Há uma diferença? Porque nem todos aqueles que estão na situação hoje gozam da mesma, como eu vou dizer, da mesma postura que normalmente se deve ter dentro de um parlamento. Eu estranho algumas coisas, né? Mas eu também sei me comportar em relação a esse posicionamento, a esse jeito de se comportar, né? Então, eu acredito que todos esses anos de minha vida, por isso que eu pergunto, é novo, é continuidade? Eu não sou mais a mesma pessoa, né, também, daquele período. Hoje eu tenho um reflexo mais rápido, eu tenho um pouco mais de conhecimento, de por onde me conduzir, e talvez o fato, isso eu percebo muito, talvez o fato de ter feito a opção pelo direito, isso me ajude muito no espaço público. Então, há diferença? É claro que há diferença, é óbvio, né? Porque há um pensamento hoje de muitos seguidores de Bolsonaro, né? Inclusive com o ocorrido no nosso país no dia 8, que ninguém esquece, mostra, há um pensamento de vandalismo, eu não diria nem de posição política, porque eu não considero fascismo uma posição política. O fascismo é um crime proibido pela nossa legislação e que muitas pessoas desconhecem. Nós não podemos olhar para as pessoas como se houvesse gente, né? Tem gente que entra no nosso conceito de gente, pode ser, mas tem gente que não. Como é que é isso, né? Eu fiz um post, eu acabei almoçando essa semana no Armazém do Campo, e eu ando com o Carlos, normalmente, e o Max. O senhor que estava do lado, que me conhecia, colocou um bonezinho na minha cabeça, e ele acabou me fotografando, comendo, né? E eu percebi que essa postagem deixou muita gente irritada. Eu falei, mas por quê, né? E é interessante que eu não conhecia o armazém, eu nunca havia almoçado no Armazém do Campo. Naquele dia a entrada era um agasalho. Um agasalho. E uma comida deliciosa, deliciosa. Né? Normalmente as refeições são servidas R$30, mas muito gostosa mesmo. Aliás, o meu prato tinha muita comida, né? Eu achei que eu não ia comer, acabou ficando só um pouquinho do pirão que eu não comi. O restante eu comi tudo. Né? Eu que não como carne, eu olhei para aquilo e falei, nossa, eu não vou conseguir comer tudo isso. Mas é uma comida muito gostosa, o jeito de fazer diferente, com muitas ervas. Eu fiquei imaginando, meu Deus, não era para ninguém passar fome mais no nosso país. Ninguém. Né? Então, a luta pela reforma agrária, nesse movimento da agricultura familiar, ela não é só produzir, mas ela é distribuir, é uma outra concepção. Então, quando eu falo que Tarcísio tem um outro pensamento e é inteligente, ele tem um outro pensamento, é inteligente. Assim como um candidato a governador falou contra os assentamentos e me assustou muito, porque eu considerava uma pessoa muito inteligente. Me assustou a forma dele se colocar, que o assentamento não dá certo no nosso país. Então, eu espero ser oposição, entendendo que o outro que está no local é uma pessoa conversável, é inteligente, ainda que defenda posições diferentes da minha, mas eu vou lutar para que as minhas posições, né, as minhas convicções,
sejam respeitadas. E eu espero que um dia todo esse povo que entra batendo para tudo quanto é lado quando vê algo que... Porque isso dá uma picha muito grande de que a setaveto é invasão, e não é assim. Isso é falta de informação, né? Eu espero que seja diferente. A nossa luta é pela democracia. Se nós não somos maioria no parlamento, na fala, todos nós falamos que defendemos a democracia, mas qual a democracia que cada um defende, né? É uma brincadeirinha aqui. Ela é inclusiva, né? Ou ela é excludente, não é assim? Essa é a convicção que eu tenho nesse espaço que eu estou hoje. Cara, um dos principais embates ideológicos hoje, quando se fala do governo estadual, é a questão da privatização da Sabesp. O governador Tarcísio transformou a privatização da Sabesp em um dos principais temas do seu governo. Seu partido, o Partido dos Trabalhadores, se posicionou contrariamente a essa proposta. Não existe uma proposta ainda, não existe um projeto de lei tramitando na Alesp, mas existe a intenção do governo em fazer essa privatização. E eu queria ouvi-la sobre essa proposta, também sobre uma perspectiva de moradora. A senhora é moradora de Hortolândia, uma cidade que é atendida pela Sabesp. Então, assim, além de política, como usuária do serviço da Sabesp, a senhora já tem uma posição sobre a privatização dessa companhia? Olha, privatizar a Sabesp é um erro grave, se não gravíssimo. E eu espero que quem fizer esse desatino contra a água e a necessidade dela como um meio de vida, um bem de vida, como o ar que nós respiramos, para toda a população, pague o preço por isso. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que privatizar a Sabesp é um erro. E deixei muito claro isso desde o princípio. Eu fui coordenadora da Frente de Defesa das Ações da Sabesp durante 8 anos. Eu lembro que eu queria que a Sabesp fizesse o trabalho. Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu não sou contra a Sabesp, não sou contra ela pertencer o mais possível dentro dessa economia mista, que é a pessoa jurídica da Sabesp, para o Estado. O que eu vou fazer? Porque eu vou entrar com um tipo de instrumento de trabalho dentro do parlamento. Falei, vou defender a Sabesp. Foi isso que eu fiz. Durante 8 anos eu defendi a Sabesp. E vou dizer para ti, nos locais onde ela não funcionava, os funcionários da Sabesp têm altíssimo nível técnico para o trabalho, queriam fazer o trabalho. O grande problema era a demanda política para que isso fosse executado. E o que nós batemos? Nós batemos de que a Sabesp não deveria visar apenas lucro. Eu entendo que a água ainda é um bem que pertence a todos, é essencial à vida, é direito, não é nem mercadoria. A água não é mercadoria. Não, eu não vou entrar nem por esse viés. A água é um direito essencial à vida. Ponto. E isso não pode ficar na mão do comércio, não pode ficar na mão de uma empresa privada. Não é isso que vai fazer com que haja despoluição do Tietê. A despoluição do Tietê vai se dar a partir de uma decisão política de que isso é importante, que isso é necessário. Olha, é um desatino tão grande, só para você ter uma ideia, Walter. O sistema Cantareira foi criado pelos militares em 1974. 1974. De lá para cá, ele é o sistema que está lá. Quem faz a gestão desse sistema? A Sabesp. Olha que coisa interessante. A Sabesp faz toda a gestão desse sistema. Se ela resolve fechar, não tem água na capital e não tem água aqui para nós na região metropolitana de Campinas. É um sistema que abastece a cidade de São Paulo e a nossa região por decantação. Então, é uma engenharia belíssima para ser conhecida. Parece obra da natureza, e não é obra da natureza, foi obra do homem para que não houvesse falta de água. O que nós precisamos fazer enquanto política no estado de São Paulo? Recuperar os nossos mananciais, a nossa capacidade hídrica. Olha, eu moro na cidade de Hortolândia, eu lembro bem quando nós não tínhamos água de forma alguma aqui, até que foi feito
um contrato com a Sabesp, que começou a abastecer a cidade. Era suficiente? Não, porque não havia gestão plena aqui. E não havia tratamento de esgoto. Hoje nós temos 98% de tratamento, e uma das pautas que eu fui tratar com o Kassab é que faltam só 2% para nós chegarmos a 100%. Nós somos a segunda cidade de saneamento no Brasil hoje, e nós vamos ser a primeira ainda. Mas para isso eu preciso da Sabesp muito forte e atuante, e não na mão, né, não na mão do sistema privado visando lucro. É uma política estratégica, tratamento de esgoto. Nós estamos falando de uma agenda, falando de sustentabilidade, falando de meio ambiente, falando de um modo de operar que não se sustenta mais, que vem destruindo o planeta. Então, entregar essa Sabesp para o sistema privado é um desatino maior do que foi feito com a Vale do Rio Doce. Estou muito convencido, porque é necessário, por mais que você questione a tua conta, você precisa da água. Daí o porquê que o Estado precisa entrar. Eu lembro quando nós tivemos lá atrás um problema com a telefonia no nosso país, eu lembro ainda muito menina, eu lembro de o único lugar em Campinas, não sei se você conhece, onde funcionava a telefonia. E eu lembro que foi aventado que se houvesse a privatização do sistema telefônico no país, nós não teríamos mais problemas com a telefonia. Houve uma expansão, mas hoje ainda nós temos locais que não tem nem 3G. E a fiação da nossa cidade está toda poluída com os vários fios de várias telefonias que passam a sua lá. Então, não é privatizar que vai ver o problema. É a decisão acertada, política, de que aquele ponto precisa ser olhado pelo Estado como forma de emancipação e de segurança nacional, inclusive. Você pode ver que qualquer país, os países que privatizaram, tem países que já estão retomando a água, retomando o tratamento, porque não é algo comercializável. Eu acredito que será um erro muito grave a privatização e eu vou lutar muito para que isso aconteça e vou lutar levando informação à população. E não vai acontecer com a Sabesp aqui o que aconteceu com a Vale do Rio Doce, que se transformou num livro depois, porque agora é que a população vai ficar sabendo o que está acontecendo. Sobre a questão das delegacias de defesa da mulher, funciona recentemente uma lei pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que determina o funcionamento dessas unidades em 24 horas por dia, 7 dias por semana. A senhora, como vice-presidente da Defesa das Mulheres, solicitar ao governo do estado um cronograma para que essa lei seja aplicada aqui em São Paulo. Qual é a sua expectativa em relação a isso, deputado? Olha, a grande desvantagem, muitas vezes, em relação àquilo que se determina e o acontecer, o hiato é o conhecimento. Né? Então, eu preciso de checar, e falei com a presidenta da comissão, que é a Valéria, falei, Valéria, nós precisamos, com essa comissão, tratar da implementação desse decreto, porque nós precisamos de mais estrutura. Aí nós vamos enfrentar um gargalo ali na frente, que é a desestruturação da Polícia Civil no estado de São Paulo. Né? Então, nós precisamos de ter esse cronograma em mãos, até para que esse decreto presidencial seja respeitado. Né? Eu não tenho em mãos o teor completo, qual que é o ônus da não aplicação, né, desse decreto. Mas nós precisamos saber se ele é perfeito, porque aí o Estado que não cumprir, ele sofre uma sanção. Então, nós precisamos de dialogar, mas a comissão precisa ter olhado nisso, porque já está mais do que provado. Aí, eu, levando o Estado de São Paulo lá atrás, deu início às delegacias de combate à violência contra a mulher. E hoje, nós não podemos ver que quem começou a diminuir, mas precisa de avançar em relação ao que houve no passado. Então, nós vamos fazer um cronograma assim, a comissão ela tem força para isso, o parlamento tem força para isso, e precisa dialogar muito. Inclusive, o governador já criou a Secretaria da Mulher, algo que é inédito. Nós não tínhamos Secretaria da Mulher, até então aqui no estado de São Paulo. Então, não há por que não implementar as 24 horas, assim como determina o decreto. Eu acredito que nós vamos avançar
nesse ponderamento e nesse enfrentamento junto com a comissão em relação à secretaria, para que as mulheres tenham esse atendimento 24 horas, de segunda a segunda, que é o que reza, né, a determinação de Luiz Inácio Lula da Silva para todo o Brasil. Um dos problemas mais crônicos que a gente enfrenta aqui no estado de São Paulo, com relação à saúde, é o atendimento do sistema CROSS, que é a Central de Regulação da Oferta de Serviços de Saúde, central de vagas. Muita gente esperando anos por um dia, muita gente que fica internado em UPAs à espera de uma vaga em UTI, e entra governo, sai governo, e não se tem uma solução para esse dilema. A senhora propôs e faz parte de uma frente parlamentar que pretende discutir esse assunto na Assembleia, e o que a senhora espera de solução para esse problema vinda dessa discussão no parlamento? Que quando um problema é grande, a solução pode ser bem simples. Normalmente ela é simples. A fila do sistema CROSS, ela atende urgência, emergência e eletivas. O que é isso? Quem precisa de uma cirurgia de prótese, por exemplo, ela entra na fila. Quem bateu a moto, sofreu uma fratura, um traumatismo, entra nessa fila. E o que acontece? Muitas vezes, quem está na fila da cirurgia eletiva, até numa situação de preparo, aguardando para entrar em cirurgia, sai dessa fila, porque entrou uma emergência, uma urgência. Então, a fila não pode ser de urgência, emergência e eletiva. A primeira coisa, é muito simples. A segunda coisa é que nós precisamos de parar com a tal de vaga zero, porque isso todos nós já sabemos, que o sistema trabalha com a tal da vaga zero. Nós precisamos de tratar da saúde secundária, que tem uma complexidade, mas uma complexidade relativa. Nós precisamos de um local para atendimento dessa saúde, com as cirurgias de cataratas, cirurgias de varizes, cirurgias que podem ser feitas, mas que não exigem uma complexidade tão grande como a colocação de uma prótese, como um transplante de rim. É diferente, né? Então, a solução não é difícil. Nós precisamos tomar uma decisão política de que isso precisa acontecer. O que a frente que vai discutir o sistema CROSS vai trazer à luz? Onde está o problema? Você sabe que acontece todo tipo de problema, desde funcionários, né, funcionários da saúde, né, que não conhecem o procedimento para entrar no sistema, e acontece, porque tem gente que pensa que está no sistema, você vai verificar no sistema. Então, nós precisamos de uma formação para quem cuida desse sistema. Esse sistema não pode trabalhar com vaga zero. Nós precisamos de ter diferença daquilo que é urgência e emergência, daquilo que é eletivo, e daquilo que é de altíssima complexidade, daquilo que não é. Então, eu acredito que esse sistema, que é um sistema que é olhado com bons olhos em muitos países, e que o nosso povo não precisa ficar sem para o sistema universal de saúde, que é o SUS, ele precisa de ir acabando com os gargalos. Mesmo no último processo eleitoral, todos aqueles que eram de direita, de esquerda, de extrema esquerda, tinham uma convicção em comum: o sistema SUS não pode parar no nosso país. No país de extrema desigualdade, nós precisamos de garantir saúde para todas as pessoas, né? Eu acredito que a frente vai dar conta disso, de trazer à tona o problema que é o sistema CROSS aqui no estado de São Paulo, e de apontar uma solução, porque a solução, como eu disse no início, a solução é simples, ela não é difícil. O problema é complexo, mas nós sabemos que não pode continuar da forma como está. Eu quero agradecer a oportunidade de me colocar à disposição. Eu acredito que nós vamos poder ouvir muitos prefeitos e os funcionários da saúde, médicos, enfermeiras, auxiliares, e vamos ouvir a população também e trazer luz ao que está acontecendo. A solução, enquanto nós estivermos vivos, a solução é bem-vinda e ela vai acontecer. Que não demore muito isso acontecer, né? Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pela sua amizade com o Carlos. Sim, ele é um excelente profissional. Eu sou grata a Deus por ele integrar a equipe. Muito obrigado pela sua participação aqui no Giro 19, deputada. Espaço aberto e até a próxima.